Boa tarde. Hoje, dia 30 de dezembro, estamos a 2 dias do ano novo, ano 2023. E é uma alegria mais uma vez chegar nesse canal. A você que tem acompanhado durante todo esse ano, toda semana, geralmente às quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, nessa sexta-feira, a última mensagem do ano. E eu quero agradecer a você que tem acompanhado, você que tem dado o seu like, aos 321 inscritos no nosso canal, que tem acompanhado também as reuniões nossas, os dominicais de quarta-feira. E hoje, mais uma vez, eu chego com mais uma porção da Palavra de Deus, aquela viagem que eu tenho feito nas páginas do Velho Testamento. Aliás, permitindo Deus, no comecinho de janeiro eu termino o Velho Testamento. Hoje eu li o penúltimo capítulo do livro de Zacarias, e como sempre a palavra de Deus tem sempre uma palavra de incentivo para todos nós. Mas há alguns meses atrás eu estive no livro de Lamentações, e eu quero te convidar a abrir Lamentações, capítulo 5, e capítulo 5, versículo 15, que é o nosso texto de hoje. Lamentações 5,15. Cessou a alegria de nosso coração, a nossa dança se transformou em lamentações. E o versículo 21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente. Então o profeta Jeremias, ele está naquele momento, o próprio livro de Lamentações diz, que ele lamenta o exílio babilônico que ocorreu com a nação de Israel em razão da desobediência a Deus. E ele reconhece que sem Deus cessou a alegria no coração de todo o povo de Israel exilado na Babilônia. Mas o profeta Jeremias, ele mantém a esperança. O capítulo 3, versículo 21, é aquele texto bem conhecido, que diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. E no versículo 22, o que dá esperança ao Jeremias é que as misericórdias do Senhor foram a causa de não ser a nação totalmente consumida, porque elas renovam-se a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Então, só Deus, eu quero chamar a atenção na nossa última mensagem do ano, que só Deus é capaz de nos dar uma alegria, a alegria que excede todo entendimento, conforme o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. E alguns versículos, 2 versículos antes, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O povo de Israel viveu um momento muito difícil nessa época de Jeremias, das lamentações. Estavam afastados de Deus, e por isso que o profeta reconhece, cessou a alegria do coração, exatamente por causa desse afastamento do Senhor. Você sabe que esse texto me faz lembrar de pessoas que às vezes eu encontro, que andaram nos caminhos de Deus, que passaram pelo crer, arrepender, confessar, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, durante alguns, às vezes meses, muitas vezes décadas, andaram com o Senhor, mas se deixaram enredar, voltaram atrás. E sempre que eu encontro com alguém que voltou atrás, depois de andar pelos caminhos de Deus, voltou atrás porque voltou aos seus pecados, voltou atrás porque se deixou vencer pelo desânimo espiritual, porque ouviu as mensagens mentirosas do diabo, essa pessoa, essas pessoas, quando eu as reencontro, geralmente é um sentimento de nostalgia. As palavras que quase sempre ouço é, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para os caminhos de Deus. Porém, muitas vezes fica somente nessa boa intenção de voltar e parece que algo mais forte que elas as tem impedido de voltar. Pois é o preço do pecado, o saldo da rebeldia contra o Senhor. Toda vez que eu vejo alguém desanimando dos caminhos de Deus, às vezes porque olhando os seus próprios pecados, olhando os pecados dos outros, olhando os pecados dos irmãos em Cristo, às vezes as crises na vida que todos nós temos, às vezes uma perda, às vezes um momento de desemprego, uma situação difícil de relacionamento, são situações que podem fazer a gente desanimar. A minha palavra para quando eu vejo alguém desanimado é cuidado, vigia. Sair dos caminhos do Senhor pode ser um caminho sem volta, porque a pessoa ela pode se afastando, e às vezes ela pode, vamos dizer, lamentavelmente, falecer
sem ter voltado aos caminhos de Deus. Cristo pode voltar e ela não está nos caminhos de Deus, e se isso acontecer, lamentavelmente, ela terá perdido assim, a sua salvação, porque ao contrário do que a mensagem mentirosa diz que uma vez salvo, sempre salvo, isso não é verdade. A salvação, ela deve ser, ela é nossa em Jesus, sim, conquistada na cruz do Calvário, mas que todos os dias nós somos chamados, somos assim, desafiados pela palavra de Deus a continuar olhando somente para Jesus, o seu sacrifício perfeito por nós na cruz. A resposta que eu ouço quando eu falo com essas pessoas que estão assim desanimadas, elas dizem: quando eu quiser eu volto. Estou apenas longe da comunhão da igreja, mas estou pertinho, estou bem com Deus. Pois é. Eu lamento dizer que isso são mentiras do diabo. O diabo gosta de dizer: placa não salva. De fato, a placa não salva. Mas a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo é o grupo daqueles que estão assim salvos, que aceitaram a palavra de Deus, foram acrescentados ao corpo de Cristo, conforme o capítulo 2 de Atos nos diz, e por isso que não há salvação sem que a pessoa assim faça parte do grupo assim da igreja de Jesus. Não estou falando de um prédio, não estou falando somente a igreja de Jesus se reúne num prédio, se reúne numa casa, se reúne num salão, mas o que eu estou falando é que deve existir uma união entre o povo de Deus, porque Jesus é a videira verdadeira. Lá em João 15, e nós somos os ramos, e precisamos estar juntos, somente o corpo de Cristo ou a videira com seus ramos juntos. Os ramos que estão juntos, estão se alimentando de Jesus, da palavra dele, são esses que manterão assim, estarão salvos até a volta de Jesus. Por isso que, quando eu vejo alguém desanimado, que não mais se alegra no Senhor, e dizendo que quando quiser volta, isso é uma mentira do diabo, tem que voltar rapidamente para assim os caminhos do Senhor. Eu dou graças a Deus, porque eu estava na minha leitura de hoje de manhã, eu estava falando que 2023 será um ano bem importante para a minha vida, um ano, na verdade, simbólico. Todo ano, às vezes alguém vem dizer: Valdir, você vai renovar esses anos, que renovemos nossa fé. Não, nós não vamos começar de novo. Nós vamos continuar de onde estamos, rumo a Jerusalém Celestial, rumo às mansões celestiais, olhando a palavra de Deus todos os dias, meditando nela, utilizando o poder do Espírito Santo para aplicar na vida, e aí na mudança de calendário é apenas algo simbólico. Mas eu reconheço que 2023 é o ano em que eu estarei completando 50 anos. 2023 é o ano em que eu vou completar 35 anos de vida cristã. E nesse sentido, eu dou graças a Deus porque nessas quase 3 décadas e meia seguindo a Jesus, eu tive muitas vezes desânimo. Eu já me desanimei com o corpo de Cristo, eu já me desanimei com irmãos, eu já me desanimei comigo mesmo, mas graças a Deus eu nunca pensei em abandonar Jesus e abandonar assim, o reino dele, e eu dou graças a Deus por isso. Porque quando eu olho a vida dos que saíram, e você sabe que nessas minhas mais de 3 décadas de vida cristã, quantos irmãos valorosos, irmãos dedicados por um tempo, eles se deixaram assim ser enganados pelas mentiras do diabo, deixaram o corpo de Cristo, foram para o mundo religioso, ou então abandonaram mesmo, não querem nem saber de nada. Pois é, eu lamento dizer que desses, muitos foram e até hoje não voltaram. Correm grande risco. Se Jesus voltar e eles não tiverem voltado à comunhão do corpo de Cristo, eu lamento dizer, eles estarão perdidos. Mas eu conheço também aqueles que voltaram, mas voltaram depois de muita luta. E muitos deles nunca mais foram os mesmos que eram antes de abandonarem a vida cristã. Daí a importância de vigiarmos constantemente para todos os dias nos mantermos assim no caminho do Senhor. O texto dessa semana, quando fala da tristeza, cessou a alegria do coração do povo de Deus lá na época de Jeremias, me fez grato a Deus, grato à igreja dele, que me ajudam a viver uma vida muito melhor aqui na terra, em obediência ao evangelho de Jesus, junto com o seu povo,
um preparo para a verdadeira vida que todo seguidor de Jesus terá nas regiões celestiais quando Cristo voltar. A Bíblia diz: um dia Jesus vai pintar nos ares, o sinal do Filho do Homem virá. E aqueles que todos os dias estão vigiando, desejosos de conhecer mais e mais da vontade de Deus, aplicando nas suas vidas, pregando o evangelho a outros, e ao pregar o evangelho, esse evangelho volta para eles mesmos. Pois é, um dia nós iremos para as mansões celestiais. Eu quero dizer para você, eu consigo lembrar de muitos irmãos que, como eu, alguns irmãos inclusive, que já estavam no caminho do Senhor quando em 1988 eu comecei. Talvez você que está assim me assistindo seja um desses. Eu quero dizer para você que como eu, passou por lutas, passou por desafios, mas nunca assim abandonou o caminho de Deus. Eu quero dizer, tanto eu como você, aleluia, obrigado, Senhor, por mais um ano nos seus santos caminhos. Nenhum de nós é perfeito. Caímos, às vezes desanimamos, às vezes temos atitudes incorretas, às vezes pecamos, mas nem o pecado é capaz de nos separar do amor de Cristo enquanto estamos firmados na rocha que é Jesus. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Obrigado, Senhor, podemos dizer, porque passamos 2022 com todos os problemas que houve, com a pandemia que não foi embora totalmente, com os problemas políticos no Brasil, com os problemas pessoais que todos nós tivemos. Passamos na presença de Deus. E 2023 não é recomeço. 2023 é continuação da nossa caminhada com Jesus rumo a Jerusalém Celestial. Agora eu quero dizer para você que por acaso, talvez em 2022 se afastou da presença de Deus. Você que talvez em 2022 ainda não voltou, já faz tempo que se afastou e não voltou. O meu incentivo é que faça como o filho perdido de Lucas 15, reconheça a sua situação, volte para os braços do Pai. Sabe por quê? Porque todos os dias é dia de voltar para os braços do Pai. Todo dia é dia de saber que Deus está com os braços abertos, mais que pronto assim para nos receber de volta. Por isso que o Jeremias, no capítulo 3, nas Lamentações, no versículo 21, diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Pois é, a você que por acaso está afastado, é momento de uma reconversão. A você que talvez está desanimado, é o momento de um reanimo assim nos caminhos de Deus. Sim, somente o Senhor pode nos dar a verdadeira alegria. Então, eu quero dizer para você, para mim, que a verdadeira alegria não estão nas coisas, não está no nosso trabalho, não está nem mesmo nos nossos relacionamentos, por melhor que seja. A nossa verdadeira alegria está no Senhor. E é por isso que 2023, você sabe que eu vi no Facebook, alguém colocou: qual é a frase que você destacaria pensando em 2023? Muitos estão preocupados com a questão econômica, preocupados com a questão política do país, preocupados às vezes com as suas próprias situações. Sabe qual é a frase que eu coloquei? Que segurança! Sou de Jesus. Pois é, 2023, a maior alegria que eu e você podemos ter e podemos dizer é que segurança, sou de Jesus. E sendo de Jesus, nada pode nos separar do amor de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, 38 e 39, como você assim bem conhece. Independente das circunstâncias. E se estamos longe dele, se você por acaso está longe dele, tenha certeza, ele está pronto para restaurar a alegria, a verdadeira alegria que o mundo sem Deus não conhece e que é capaz de encher nosso coração de paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entre lá, igrejadecristo.net. Ela está por escrito com o título A Verdadeira Alegria. E com essa mensagem você poder compartilhá-la assim de maneira escrita para quem você quiser. Nesta sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, eu quero desejar a você, eu quero agradecer a você que esteve assistindo assim esses vídeos durante todo esse ano, mas eu quero desejar a você um ano de 2023 na continuidade
da busca de Deus, do reino de Deus e de sua justiça, porque tenha certeza, tudo, mas absolutamente tudo que nós precisarmos em 2023, o Senhor certamente nos dará. Que Deus nos abençoe hoje, excepcionalmente, nessa sexta-feira.